Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um DKF Cast. Hoje aqui estamos entrevistando a Carol Florentino, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui agora para contar um pouquinho também sobre a história da Carol, sobre a história do escritório dela, como é que foi se desenvolvendo essa carreira sólida que ela se encontra hoje, né? A gente Uhum. sabe que no segmento de imobiliário, apartamentos, casas de alto padrão, você tá nadando de braçada aí, né? São muitos e muitos projetos. A gente queria ouvir um Graças a pouquinho Deus. da sua história, como é que funciona, como é que é o seu escritório, quantas pessoas você tem. Uhum. Eu já sei, né, pessoal, mas é mais para vocês, né, pessoal do público. Então, Felipe, como começou desde criança, eu sempre tive uma veia assim muito artística, né? Sempre gostei bastante de artes. Então, por volta dos 13, 14 anos, eu já sabia que eu gostaria de fazer arquitetura. Até mesmo pelas casas que eu fui morando, né, durante um tempo. Teve uma casa que eu me apeguei bastante, que foi no condomínio. Nesse condomínio era até engraçado, né? Porque tinham várias obras, algumas obras paradas, e eu ficava visitando essas obras, né? Gostava muito assim de arquitetura, né? Era muito observador, então eu sempre tive essa veia artística. Então, finalzinho de 2010, né? Saí do ensino médio e já fui direto para a faculdade de arquitetura. Comecei em 2011 e finalizei em finalzinho ali de 2017, Você se graduou onde? na Unip. Unip? Legal, Isso. bacana. Aí, no decorrer do curso, né, eu trabalhei 2 anos na subprefeitura de Santo Amaro como estagiária, que foi também muito bacana, assim, em termos de conhecimento, né, adquiri bastante conhecimento de levantamento de medidas, nós íamos até os espaços públicos, né, tirar a medida para fazer reformas nesses espaços e principalmente também praças, né, nós íamos ali nas praças de Santo Amaro, tirar as medidas, né, para fazer ali as readequações de piso, paisagismo também, parte de iluminação. Então foi bem legal. Essa fase de prefeitura, o pessoal sempre comenta, né, que é um processo muito moroso e Sim, tudo. Você que teve essa sempre foi. experiência interna, como é que é essa situação? É porque, assim, é muito processo, né. Uhum. É muito processo e, às vezes, poucas pessoas, poucos técnicos para analisar. Em Santo Amaro, assim, até que tinha bastante técnico na época, né, não sei como é que está agora, mas também era moroso, né, bastante moroso. E aí, como é que foi desenrolando essa situação? E aí, depois do estágio da prefeitura, né, eu fiquei focada mesmo em finalizar o curso, porque eu também moro em Itapecerica da Serra, então eu vinha estudar, né, em Santo Amaro. Então, para mim, eu falei: "Não, agora eu vou focar realmente no curso", né, porque ficava puxado, eh, estudar e trabalhar para voltar para Itapecerica todos os dias, né. Então resolvi focar no meu TCC, finalizei o curso, e aí depois foi uma longa trajetória, né, até chegar hoje escritório Carol Florentino Arquitetura. Aí depois que eu me formei, né, eu casei em 2016, Legal. e aí meu esposo já tinha o comércio que era o mercado, que eu já comentei com você. Trabalhei um período nesse mercado que não tinha nada a ver com com a área, mas, assim, foi muito bom para conhecimento, assim, atendimento ao cliente. Eu sempre fui muito tímida, ainda sou, né, mas, assim, no mercado eu me soltei muito, né, nessa atendimento ao público, vendas também, então foi muito bom nesse sentido. Aí depois do mercado, né, eu em 2018, eu resolvi trabalhar no escritório na Liberdade, aqui em São Paulo, Mas já na área de arquitetura. já na área de arquitetura, para fazer, aprovações de projetos na prefeitura de São Paulo também. Sempre ligado à Sempre prefeitura, né? ligada à prefeitura. Era um escritório que trabalhava com bastante projetos residenciais, comerciais também, e nós fazíamos aprovações, né, desses projetos de outros arquitetos para a prefeitura de São Paulo. Então a gente era focado bem ali em dar entrada no processo, responder comunique-se, ficar ali no pé, né, para ver o andamento do processo e tudo mais. Aí peguei também bastante prática nesse sentido de aprovações de projeto, né, nessa área. E foi aí que eu comecei com o meu escritório, né, só que ainda como pessoa física, pegando um projeto ali, outro projeto aqui, e tocando junto com esse trabalho também, Em paralelo, você em acabou fazendo em paralelo. paralelo, né? Isso, porque o meu sonho, eu sempre soube que eu ia ter o meu escritório um dia, né, porque eu sempre fui muito empreendedora, assim, né, sempre tive essa raiz empreendedora, a família toda empreendedora, e aí, enfim, fiquei um ano lá, entrou a pandemia em 2019, né, aí o escritório também deu uma
parada, assim, nos trabalhos. E daí eu saí de lá, fiquei 1 ano lá somente. Depois eu saí de lá e fui trabalhar no depósito de material de construção do meu esposo, né, que abriu ali finalzinho de 2020 para 2021. Esse depósito começou embaixo do supermercado, né, que nós temos lá hoje ainda, e era um porão, né? Esse depósito, ajudei bastante ali, peguei muita prática em conhecimentos de materiais para construção, né? Ferragens, agregados, a parte de argamassa, cimentos, rejuntes, hidráulica, elétrica, tudo isso eu peguei muita experiência no depósito de material para construção. E isso facilita muito, né? Pra gente que vai Muito, construir lá, fazer os seus projetos, às vezes facilita muito, porque a gente acaba conversando de igual para igual, né? exato. Não que a gente faça a diferenciação de outros arquitetos de maneira alguma, mas quando a gente tem essa facilidade, Sim. flui muito mais rápido, né? Era, Ó, eu vou usar tal material, você já conhece. Ah, eu vou usar tal para tal aplicação, você já conhece. sim, Você fez, acabou fazendo um de trás para frente, né? Você acabou exato. conhecendo alguns materiais, algumas situações que muitas vezes tem alguns escritórios que não têm essa facilidade, né? Sim, sim. Era engraçado, né, que o pessoal chegava lá: "Carol, estourou um cano aqui, eu preciso de uma pecinha para conectar aqui e aqui". "Não, então você precisa de um joelho, tantas polegadas", né. E eu não sabia o que que era um joelho, o que que era um T, né. Muitos arquitetos saem da faculdade, a maioria, né, não sabe desse vocabulário, né, extensivo aí de materiais. Então peguei bastante prática nisso, facilita muito na comunicação com a obra, né. Não, e querendo ou não, é o que funciona na obra, pessoal. É assim, não É. adianta você querer com muitos termos técnicos, porque querendo ou não, a gente tem ali pessoas com inúmeros graus de conhecimento, né? Uhum. E geralmente a própria obra ela tem a sua linguagem própria. Não Sim. adianta não querer você ter ali, usar de forma culta para conversar com os colaboradores, que Não tem como. não vai, né? Sim, sim. Não flui, né? Não flui. E aí essa experiência foi, assim, maravilhosa, gostei bastante de trabalhar no depósito, mas aquele sonho, né, tocava no meu coração: "Não, quero ter um escritório, eu quero os meus próximos projetos e tudo mais". Daí em 2000, finalzinho de 2021, fiquei grávida. Fiquei grávida, daí, né, prioridade maternidade. Aí em 2022 tive meu baby, aí eu parei, meio que estagnei nessa parte de trabalhar, né. Então até 2000 e finalzinho de 2024, ele fez 2 anos, daí eu comecei a voltar aos poucos, né, com os projetos. Tinha alguns projetos em andamento que eu fui tocando, né, do decorrer da maternidade, mas eu falei assim: "Não, quero ficar com meu filho, né, esses 2 anos, não quero trabalhar, quero dar atenção 100% para ele". Mas voltou com tudo também, né? É, Porque aí vamos falar que o negócio tá de um jeito que, é. cara, e aí? Voltamos com tudo. Aí, comecinho de 2025, eu falei: "Não, agora é a hora". E a maternidade, assim, eu falo, né, para o pessoal, me deu uma coragem, assim, surreal. A Muda, né? coragem que eu não tinha Muda, né? depois que eu virei mãe, eu falei assim: "Não, agora vou dirigir para todo lado". Não dirigia para São Paulo, por exemplo, é uma coisa que eu, tinha muito medo, muito receio, mas assim, virei mãe, a coragem veio. Fui para todo lado, enfim, falei: "Não, 2025 agora, virei mãe, né, eu quero o meu escritório, agora já está na hora de colocar o baby na escolinha também, para ele se desenvolver melhor". Aí ele fica período integral. 2025, abri meu escritório CNPJ. E aí, né, aquela coisa, né, nós colocamos o pé, né, e Deus coloca o chão, né. Com certeza. E aí de 2025 para cá, graças a Deus, tem vindo bastante projetos de obra nova, projetos de reforma, mas eu estou focando agora em obras novas mesmo, do zero, né, tanto a parte de arquitetura quanto a parte de interiores. Mas assim, pessoal, só para vocês entenderem, apesar da Carol ela dizer que tá de 2025, mas assim, ela já vinha tocando alguns projetos em Isso. paralelo, Aham. e aí na hora que ela lançou, digamos assim, o escritório, bombou, né? É, Porque, meu, a gente vem falando de quê? Pelo menos uns 10 projetos diferentes aí, né? sim. Dos Em média, últimos, né, no andamento agora, uns 10, assim. 10 em andamento, fora o que você entregou recentemente e Sim, fora o que já tá rodando, né? exatamente. Então, assim, vamos falar aí, pessoal, mais ou menos uns 25, 30 projetos aí nesses um ano e meio, digamos assim. É, Vai. em média, aproximadamente, de uns 20 a uns 25. E aí ela vai conciliando tudo. Vida familiar, filho, Sim, e é essa loucura, né? é a correria, né. E aí, assim, o meu sonho, né, está se tornando realidade, tanto é que agora até pretendo abrir um espaço, também no centro de Itapecerica, para poder atender melhor os clientes, né, então,
chegou esse momento, né, que eu pensei que não chegaria, mas eu já estou sentindo realmente a necessidade de ter um espaço físico, né, para atendimento dos clientes. E faz toda a diferença, né. Querendo ou Faz não, toda a você diferença. traz o cliente: "Ó, a gente vai se encontrar no meu escritório, um horário tal, na semana". Você vai, recebe seu cliente, Sim. explica com maior calma, tranquilidade. A internet, ela veio para facilitar muitas coisas, né, Aham. reuniões online, né, através dos programas, Google Meet, enfim. Só que essa questão de você estar no pessoal e conseguir tratar diversas situações é um diferencial, não Com tem jeito. certeza, não. A tecnologia é importante? É, mas você ter um espaço físico para você se dedicar e o cliente também ter essa troca é extremamente importante, né. Exato. Então eu acho que faz vai fazer bastante diferença para vocês, essa questão do escritório. Eu acho que, querendo ou não, vai agregar muito no teu negócio. Os Sim. clientes também vão sentir mais segurança também, né, de Uhum. saber que você tem um espaço físico, saber quem é a Carol, ter esse Sim. contato físico com a Carol, né. É o que eu falo, a tecnologia ajuda muito, mas Ajuda eu acho que bastante. faz toda a É, diferença. apesar de não ter o escritório, né, ainda, faço as minhas reuniões todas, praticamente todas presenciais, porque eu gosto de ter esse contato com o cliente, né? Tanto é que o nosso diferencial do escritório é o atendimento ao cliente. Então você pode perguntar para qualquer cliente meu qual que é o diferencial do Carol? Atendimento. Né? Não, e Então são querendo ou não s reuniões assim de 2, de 3 horas que eu esmiuço tudo ali que o cliente quer para casa dele, né, até da parte psicológica também, né, eu busco isso de cada cliente, né, a personalidade, através da psicoarquitetura também, para que entender, legal. para entender de fato, né, qual que vai ser o estilo que esse cliente quer, porque às vezes nem ele mesmo sabe, né. Então nós mostramos várias referências de casas, de cores, de espaços, né. "Esse espaço você gosta?", "Gosto". "Esse aqui não gosto". "Por que que você não gosta desse espaço?". Aí ele vai me explicar, aí eu vou entender. "Ah, então desse espaço você não gosta, porque está muito fechado, está escuro, então você quer bastante janela na sua casa, né, você quer uma amplitude", entendeu? Então, assim, são reuniões extremamente demoradas, né, reuniões de 2 a 3 horas. Então não tem nem como fazer online isso, porque É. fica muito difícil. Então, às vezes eu levo amostra também, levo material de pedra, de MDF para o cliente tocar, sentir, né, e entender o que de fato ele gosta e ele quer para casa dele. E conta pra gente um pouco então como é que funciona essa parte dessa psicoarquitetura. Sim, nós mostramos algumas imagens para os clientes de natureza, por exemplo, Uhum. né, o que que você gosta na natureza? Aí eu coloco uma imagem de praia, coloco uma imagem de bosque, aí alguns falam assim: "Ah, eu gosto da praia porque tem esses tons de azul, né, isso me traz uma calma, me traz uma Hum. paz". Então, de repente, colocar algum quadro, né, que tenha referência desses tons na casa dele, ele vai se sentir melhor dentro da casa, né, por conta dessa cor que está na natureza, né, porque tudo, né, está ligado diretamente Uhum. à natureza. Então a gente puxa essas imagens, né, e, por exemplo, nós colocamos, né, algumas imagens da natureza e de detalhes. Tem cliente que fala assim: "Não, eu gostei do detalhe dessa folha aqui". Então eu já sei que é um cliente detalhista, né, que vai gostar ali, realmente que eu coloque no projeto adornos ali que fazem sentido para eles, né. Então, assim, é realmente bem ampla essa parte de psicoarquitetura. Não, interessante. Eu acho que assim, e é um diferencial do seu escritório, né, porque, Sim. querendo ou não, você não vai simplesmente construir casas, você vai muito Não é só além. fazer o É, projetinho, né, é. que muita gente fala, só uma planta ali, né, um projeto com uma planta, uma fachada e é isso. Não, e querendo ou não, vai Entendeu? indo muito além, você vai entendendo algumas características profundas do cliente para que você consiga desenvolver o seu trabalho. E Exato. e aí pode ser que inclusive seja isso que faz o diferencial do seu trabalho e ter explodido tão rápido em tão pouco Sim, tempo, né. que é o atendimento, né, que é entender de fato o que o cliente quer para casa dele. Então até, assim, cozinha, né, por exemplo. Você cozinha olhando para a TV? Você gosta de cozinhar olhando para a TV? Né, até uma pergunta que eu fiz para uma cliente hoje: "Não, Carol, não tem necessidade, então eu vou saber que eu não preciso colocar ali a TV, né, de vista para a cozinha, não vai fazer diferença para ela", mas tem cliente que já gosta, por exemplo, né. Tem clientes que gosta de cozinha integrada, tem clientes que não gosta de cozinha integrada. Então como que eu vou fazer o projeto sem saber tudo isso, né? Mas Não isso, tem como. você acredita que isso é por conta de uma faixa etária? Por exemplo, clientes que têm já uma certa idade, eles já não gostam de cozinha integrada. Ou você acha que não tem nada a ver essa questão de idade, por exemplo? Tem a questão da idade mesmo. Geralmente quem é mais velho gosta de uma cozinha fechada,
por cozinhar, ter uma privacidade ali para cozinhar. Quem é mais jovem, né? Não, quero cozinhar aqui falando com todo mundo, com os meus amigos e tudo mais, essa integração com o pessoal que está na sala também. Geralmente tem sim O essa questão da pessoal, idade. pessoal mais antigo fala, não, porque eu não quero cheiro na casa inteira, querendo ou não, eu vou Isso, cozinhar, exatamente. Vai vai gordura na na casa casa inteira. inteira e tudo mais. Mas hoje a gente tem uma tecnologia tão bacana, né? Essa parte dos Exaustores. exaustores, que querendo ou não faz uma captação legal. A gente desenvolve no trabalho, geralmente, inclusive nos seus projetos, eu lembro que a gente já orçou algumas coisas e fez algumas coisas para você, que tem esse processo, que faz a captação, joga esse cheiro, essa gordura pro lado externo da residência, Sim. mas eu percebo que ainda existe uma resistência, né, do pessoal, É, né? hoje nós temos, por exemplo, exaustores de bancada, né, que são embutidos na bancada, e aí você vai cozinhar, você sobe, né, o exaustor, só que é um exaustor de 21 mil reais, né? Então, tudo tem que ser pesado, tem a parte financeira também, né? Então, o cliente fala, olha, Carol, quero uma casa até 700 mil, 800 mil, então eu não vou colocar um exaustor ali, né, por exemplo, de 21 mil reais, É, não né? faz sentido, né? Não Porque faz querendo ou não, sentido. se a gente fazer a somatória de todos os itens, né? A gente sabe muito bem Isso, como a gente vem desenvolvendo os orçamentos exatamente. e os projetos. Sim, Você tem que ir calculando pedacinho por pedacinho, pedacinho. situação por situação, para poder tentar fechar nesse numeral. Porque Exatamente, é querendo ou não, é muito muito detalhe. complexo. É É muito muito detalhezinho complexo. também. A gente tem orçado uns projetos para você e a gente fica nesse embate, né? Aham. Carol, ó, até aqui dá para fazer, daqui para cá não dá nesse Sim, número. Ó, conversa com o cliente, porque eu acho que a gente vai precisar subir mais o valor mediante a isso, isso e isso. Se realmente faz sentido para ele manter essas situações, a gente mantém, não tem problema nenhum. uhum, Só que, querendo ou não, a gente sabe que muitas vezes o cliente já vem com budget fechado. exato, E aí, para ele conseguir, às vezes, aumentar aquilo, ou ele tem que fazer inúmeras manobras, ou ele realmente não consegue. Às exato. vezes, por uma demanda financeira, às vezes, o próprio banco às vezes não aprova alguma questão de financiamento, Uhum, porque já tem um teto, né, de renda que compõe ali o casal, ou enfim, a pessoa que às vezes está sozinha também para poder executar essa parte. sim, E aí existe essa troca bacana entre a gente de isso, ficar o tempo inteiro tentando ajustar ali vírgula por vírgula, metragem por exatamente. metragem. Mas, Carol, ó, não consigo com esse revestimento. Mas eu acho que se a gente colocar um revestimento tal, vai baixar ali, por exemplo, 30, 40 reais um metro quadrado, Uhum, né, no nosso contexto geral, às vezes de 200, 300 metros quadrados, dependendo do que a gente está falando, e aí a gente sim, consegue já encaixar um pouco melhor essa situação. exato. Carol, ó, eu acho que com essa pedra aqui da parte de marmoraria, eu acho que não vai rolar, porque eu fiz o orçamento e acabou batendo nisso, nisso, nisso. Isso. Você tem alguma outra sugestão que fique próxima de uma questão ali de coloração, mas que a gente consiga chegar, né, com os nossos parceiros para poder baixar esse preço para tentar encaixar dentro da realidade do É cliente? exatamente o que fazemos, né, em todos os projetos. Na reunião de briefing, está todo mundo sonhando, né. É, É um momento que eu tento colocar o cliente pé no chão, né, eu falei assim: "Olha, tem essa pedra aqui, ela é maravilhosa, mas ela vai custar para você 2 mil reais o metro quadrado. Tem essa outra pedra aqui, não é tão maravilhosa assim, mas vai ficar uma estética agradável pelo que você quer, pelo que a gente conseguiu conversar no psico briefing, né, uhum, e vai te atender melhor financeiramente". Aí tem cliente que fala: "E se a gente colocar essa top, né, na cozinha, né, que é mais resistente, que é mais bonita e tudo mais, e nos outros ambientes a gente colocar uma outra, né, que combine com essa da cozinha, mas que fique ok, que nós vamos economizar". Então é essa jogada que nós fazemos, né, no decorrer aí de projeto barra orçamento, porque não é só fazer o projeto, né, é fazer o projeto e o projeto sair do papel. não, e querendo ou Para não, ele sair do papel tem que caber dentro do bolso do cliente, com né. certeza. E querendo ou não, a gente acaba tendo essa troca legal, porque você me manda o projeto, por exemplo. Aí eu falo, cara, ó, eu já bato o olho, ó, talvez isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente ter que fazer algum ajuste, alguma coisa, Uhum, para poder tentar encaixar dentro do teu global. sim. E aí a gente orça. E aí muitas vezes bate essa informação, né? E aí eu É, falo para você, cara, ó, acho que vai ter que alterar isso, 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 para poder a gente conseguir encaixar dentro do custo do cliente. Ou às vezes a gente também abre isso para o cliente, né? Que é muito comum. sim. Ó, a tua realidade ficou um orçamento 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim, a mais do que a gente estava projetando.
E aí existe cliente que realmente faz questão de manter todos aqueles materiais, Uhum. e aí a gente encontra um denominador para que a obra flua, Exato. entendeu? Às vezes é um parcelamento, às vezes é uma questão da entrada, Uhum. às vezes a gente tem alguma outra forma de negociar, fica uma condição bacana para que o cliente consiga entrar. Isso. Falando um pouco da nossa realidade, né, que a gente vive junto, a gente tem alguns clientes que a gente está nesse processo, né? Exato. E aí fica nessa situação, vai, volta, vai, Vai, volta, volta. volta, vai, volta, e faz reunião com o cliente, explica a situação. Mas ó, eu faço muita questão de um caixilho tal, e eu quero uma linha Suprema, eu quero uma linha Gold, mas ó, se você escolher no branco, pode ser que fique mais barato. Mas eu quero um bronze. Então, ó, esse bronze é mais caro. E aí a gente vai, né, nesse vai e volta, até chegar numa situação que o cliente fique contente, né? Que é o Exato. nosso maior objetivo, que o cliente fique contente, mas acima de tudo que também encaixe numa realidade financeira conforme as necessidades dele. Exato. Sim. Até falando sobre a questão de esquadrias, né? Eu falo para os clientes: olha, o mais barato é branco ou preto. Saindo dessas duas cores, bronze, enfim, a produção, né, para ter essas cores na esquadria é totalmente diferente do branco e do preto. Então, por isso a esquadria vai ficar 30% mais caro. Né? Falando nisso numa casa, né, por exemplo, deu R$ 100.000 de esquadria, 30% a mais, já é 30 um mil reais, mas valor considerável, entendeu? Então, o cliente eu já falo isso para o cliente na reunião de briefing, antes de começar o projeto. Né, para não começar o projeto, aí fazer lá a casa toda com esquadrias bronze, ele se apaixonar por aquilo, aí chega na hora de fazer o orçamento, né? mas Aí vem a frustração. Mas a gente sabe, querendo ou não, que isso acontece, né? Acontece muito. Você vai com todo carinho, explica pro cliente, ó, assim, 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 assim. Não, mas eu faço questão que tenha esse acabamento. Aí faz todo o projeto, na hora que chega no orçamento, às vezes estoura ali 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim. Dependendo da situação. Aí a gente vem fazendo todo esse toda a trabalho. readequação. E aí vai gerando meses e meses de trabalho, né? É normal, né? Por isso, né, que nós estamos focando agora realmente em projetos de obra nova. Porque o processo de projeto de obra nova é totalmente diferente do processo de projeto de uma reforma, por exemplo, né? Os dois são projetos, os dois são detalhados, mas reforma exige uma atenção diferente de obra nova. E aí, e querendo ou não, como a gente falou no programa anterior com a Larissa, a própria reforma, muitas vezes ela tem inúmeras dificuldades que uma casa 0 km, um terreno, não tem. Não tem, exato. Porque realmente é uma tela em branco. E aí a gente não tem nenhuma dificuldade em relação a algumas necessidades que existem numa reforma. Porque querendo ou não, muitas vezes é o que eu comentei no programa anterior, muitas vezes o estabelecimento, seja comercial, residencial, muitas vezes ele não tem um raio-x daquilo, ele não tem um projeto. E aí a gente realmente sofre para poder fazer as adequações. Agora, como você está focado, que você está comentando a respeito de obras novas, isso é muito mais fácil. O que a gente tem que fazer, basicamente, é o estudo de solo, né? Isso. Entender os prós e os contras do terreno. Se é um terreno plano, melhor ainda. Sim. Se é um terreno em aclive ou declive, às vezes tem que fazer uma contenção, alguma coisa do tipo. Faz essas adequações necessárias, acerta o terreno e aí entra com a fundação e vem criando ali pedaço por pedaço, situação por situação, desde a fundação até a entrega das chaves. Exatamente. Só que assim, o projeto de reforma, ele acaba sendo mais rápido do que o projeto de obra nova. Eu digo em questão de que o projeto de obra nova tem que passar por, primeiro lá, topografia, sondagem, para estudar o solo, né? Depois para o engenheiro conseguir fazer o cálculo estrutural da fundação. Então, esse processo é o inicial, depois disso já iniciamos o projeto, aí vem a fase da prefeitura. Ai, não fala de prefeitura. E daí não, meu Deus. já deixo o cliente avisado antes, né? Fala assim: olha, prefeitura é moroso, o seu processo vai demorar de 6 a 8 meses para aprovação, para liberar o alvará de aprovação. E é isso uma coisa que a gente comenta, pessoal. Ó, por isso que muitas vezes a gente fala diversas vezes. Eu falo isso para meus clientes, a Carol fala para os clientes dela e todas as outras arquitetas e arquitetos também falam. Quanto mais rápido o processo de fazer o projeto for, quanto mais assertividade, como a situação for mais limpa, digamos assim, para ser feito, mais rápido o processo como um todo corre.
Porque Exato. quando chega na parte de prefeitura, infelizmente, nós não conseguimos ter um controle absoluto sobre aquilo. Exato. Porque foge das Sim. nossas mãos. Uhum. A gente entrega o processo, a gente entrega toda a situação para a prefeitura, né, conforme as necessidades, o que é pedido. Só que a gente sabe que tem prefeitura que demora 90 dias, tem prefeitura que demora 180 dias, tem Exato. prefeitura que demora 8 meses. Inclusive, né, a gente estava comentando esses dias de um caso recente de um cliente nosso que está 1 ano e 2 meses, né, Sim. no processo de prefeitura. Por quê? Porque eles mandam o comunique, aí volta, a gente faz as adequações quando é necessário, Exato. aí recebe toda essa situação, aí eles pedem muitas vezes 90 dias ou 120 dias para poder analisar de novo, Sim. e aí é uma situação que foge muito do nosso controle. Exato. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, gente, quanto mais rápido o processo do próprio projeto caminhar, mais rápido a obra começa, Uhum. né? E assim, é impressionante como que isso é uma dúvida da maioria, porque o pessoal contrata o arquiteto para fazer o projeto do zero e pensa que daqui 3 meses ele já vai estar construindo, E né? não é E é um assim. balde de água fria quando eu falo isso. Mas por que eu falo lá no começo? Até mesmo na parte ali de pré-briefing, que a gente chama, né? Que é o primeiro contato com o cliente tira as dúvidas e tudo mais, e já gera aquela confiança, gera aquela segurança. Então, eu já deixo avisado o cliente de tudo. Olha, você não vai conseguir construir daqui 3 meses, né? Tendo o projeto. Por quê? Porque tem processo na prefeitura. O processo da prefeitura, estando tudo certo com o projeto, sem ficar tendo comunique-se devolutiva, é de 6 a 8 meses. Porque tem o parecer de viabilidade, que é o primeiro, né, que dá entrada na prefeitura, eles vão analisar, vai falar assim, olha, esse projeto é viável para construir, pode ir para o licenciamento. Então, passou esse processo do parecer de viabilidade, que é uns 2 meses, aí dá entrada no licenciamento. E aí é uns 4, 5 meses, estando o projeto Todo ok. Exato. Isso não tendo todos os comuniques que a gente sabe que muitas vezes Isso. é frequente, porque cada prefeitura tem as suas particularidades. Exato. Não tem como dizer que, por exemplo, a prefeitura de Itapecerica é igual a de São Paulo, que não é. Não. Que não é igual de Taboão, que não é igual do interior de Jundiaí. Cada uma tem as suas particularidades. Isso. Referente às questões de terreno, referente às questões dos prazos, referente às questões de muitas vezes também, é o que você comentou, que muitas vezes não tem gente suficiente para analisar aquela quantidade de processos. Então, assim, mas por que em Itapecerica demora 4 meses e em São Paulo demora 8 meses? Um exemplo, o mesmo processo. Por quê? Porque cada uma tem as suas burocracias e suas particularidades internas, de né? projetos também, né? Por exemplo, em São Paulo é tudo digital. Itapecerica é tudo físico. Você plota a planta e leva lá fisicamente com todos os documentos impressos, né? Então, são também processos diferentes. Por que que São Paulo se tornou digital, né? Porque é muito processo, né? O pessoal já não estava dando conta, E né? querendo ou não, também não tem aquela situação que a gente sabe que já aconteceu de se perder processo, né? Sim, então, assim, sim. no digital, esse controle é muito mais preciso. Já aconteceu comigo. Então. E eu não sei, você me comentou, então. E aí começa tudo de novo. E como é que você chega pro cliente e fala assim, cara, é o seguinte, ó, a gente entregou o processo, todo certinho na prefeitura, e a prefeitura perdeu o seu processo. Não tem como a gente ficar passando esse tipo de situação. Sim. Por isso que, então, pessoal, eu sempre falo, gente, vai rodar o projeto, quanto mais rápido tivermos as devolutivas dos processos do projeto, então vamos supor, chegamos numa parte da interiores e paisagismo, por exemplo, quanto mais rápido vocês derem as devolutivas das dúvidas que a gente tem, mais rápido o processo caminha. Exato. Porque a gente tem controle na parte do projeto em si. Isso. Passou para a prefeitura, é um mundo à parte. Já perde o... Obviamente, a gente tem os especialistas, como a Carol, por exemplo, que atua em Itapecerica, que ela vai lá, ela conhece o pessoal, ela acompanha de perto, ela se dedica, ela acompanha realmente, ela briga pelo cliente para a questão de prazo. Liga cobrando. Liga toda semana, né? Toda semana cobrando, mas assim, foge do nosso controle. Foge do nosso Por mais que a gente corra atrás disso, e eu falo pro pessoal que a gente também tá fazendo os projetos lá em Itapecerica, né? Gente, eu tenho a Carol consegue fazer todas as coisas, a Carol conhece todo mundo, mas não depende 100% da Carol. Exato. Então, assim, o que a Carol pode fazer para nos ajudar, ela ajuda. Mas não ache que a Carol vai simplesmente fazer milagre, né?
Porque não Não tem depende de como. ti, né? É, Acho que depende muito sim. dos processos internos da própria prefeitura. Isso. Aí só finalizando essa questão do tempo de projeto, né, do projeto do zero, que é bem maior, bem mais longo do que o de reforma. Porque aí depois, enquanto lá o processo está andando na prefeitura, nós estamos detalhando interiores, né, que não é só arquitetura, né, tem toda a parte de interiores, Sei que é bem as hidráulica, reuniões. elétrica, marcenaria, marmoraria, paginação de pisos e revestimentos. O cliente pensa que interiores, a maioria, né, entende que interiores é o quê? Só marcenaria. E não E não é, é bem assim, né? não é. Por isso que eu sempre falo da importância, né, para os clientes fecharem projeto de arquitetura em conjunto com o projeto de interiores. Porque se você fecha separado, né, por exemplo, você fecha o projeto de arquitetura com o arquiteto. Só que esse arquiteto, como ele não vai fazer interiores, ele não vai perguntar: você quer uma cama queen ou king no seu quarto? O seu closet precisa de armazenagem para quantos sapatos? Feminino, quantos sapatos masculinos? Não tem Você essa tem muita preocupação, né? roupa? Você não tem muita roupa? Não tem essa preocupação. Então, o que acontece? Quando faz o projeto de arquitetura separado de interiores, quando chega na hora ali de projetar os móveis, né, de colocar os mobiliários, às vezes a arquitetura não está atendendo o que o cliente quer. Aí você precisa ficar fazendo várias adaptações de projeto, né, como se fosse uma reforma dentro Que é do o caso que projeto de aconteceu arquitetura. recente com um cliente nosso, né? Sim, sim. Não vamos comentar o nome aqui que não faz sentido, Aham. mas assim, se pegou um projeto que já veio de uma outra arquiteta, chegou, foi fazer interiores, não dava para fazer absolutamente nada que o cliente queria na parte de interiores. O que que você teve que Isso. fazer? Recomeçar tudo de Tudo do zero. novo. Aí Ah, acaba tendo, porque assim, aí muda uma parede aqui para conseguir ampliar esse ambiente, aí acaba diminuindo o outro. Então, assim, acaba tendo que fazer todas as plantas de de novo. construção de arquitetura de novo, cortes de novo, fachadas de novo, porque às vezes muda a posição de uma janela também. Ah, eu quero uma geladeira de 2 portas. Aí o espaço que tem ali para Não geladeira, a cabe. geladeira vai pegar no meio da janela. Aí, opa, deixa eu chegar essa janela mais para cá. Então, você tem que ficar refazendo o projeto de arquitetura. Então, fala assim, gente, sempre, né, fecha o projeto de arquitetura e de interiores junto. Ou, pô, tudo bem, se você quer fechar a arquitetura com esse arquiteto, ok, mas fecha o de interiores com outro arquiteto e os dois vão se conversando, se alinhando durante o processo para que dê tudo certo. Mas é Mas mais difícil. mas não é o ideal, né, cara? Não é o Vamos ser ideal. honestos, assim, É, assim, a gente tá com o programa aqui, a gente precisa ser transparente com o público, transparente, né? sim. Não é o ideal, pessoal. O ideal é realmente fechou o projeto de arquitetura, fecha interiores com a mesma pessoa. Porque Exato. ela já vem na mesma vibe, na mesma situação que ela sabe que o cliente vai querer, por exemplo, uma cama king, e aí aquele espaço adequa à questão daquela cama, por exemplo. Exato. Porque, meu, e aí acaba, que nem o caso desse cliente que a gente tem Aham. recente agora, o cliente realmente, infelizmente, não conseguiu aproveitar o projeto de arquitetura. A Carol teve que desenvolver tudo de novo, Exato. porque ele tinha uma série de particularidades na parte de interiores que não se adequava ao projeto anterior. Aí a Carol Exato. fez todo o processo, adequou todos os Um ambientes. projeto praticamente do zero, né? Não, e querendo ou não, tem ambiente que cresce, tem ambiente que diminui, tem ambiente, às vezes a própria casa como um todo, para caber todas as necessidades do cliente, tem que crescer. Exato. Ah, mas eu queria fazer uma casa de 200 metros quadrados, tá? Mas em relação às suas necessidades que você está me passando internamente, não Não cabe. cabe. Então Isso, precisa ser uma casa de 250 metros, por exemplo. isso. Ah, eu quero uma casa de 500 metros quadrados. E aí, muitas vezes, é um espaço também ao contrário, né? É muito Muito maior do grande que do que necessita. necessidades que ele É, tem. E sim, aí, você também faz esse processo também de diminuir, né, essas necessidades do cliente para que a coisa flua e flua bem. Porque, exatamente. querendo ou não, o trabalho da Carol, pessoal, ela busca uma harmonia entre tudo. Os ambientes internos da casa, os ambientes externos, o ambiente de visitação que a gente fala que é sala, né, cozinha e tudo Uhum. mais, e as áreas íntimas também. Ela tem essa preocupação de fazer detalhe por detalhe, situação por situação, e é o que é por isso que ela comenta que muitas vezes demora alguns meses, por quê? Sim. Para que ela não tenha que lá na frente ter que fazer algum retrabalho. Ou chegar, o cliente chegar na obra imaginando uma coisa, só que ele chega na obra e fala assim: não, mas não era isso que eu tinha imaginado, era outra coisa. Não, e outra, Né? depois Então, que foi feita a fundação, que começou a subir as paredes para dividir os aí já tem o ambientes, que fazer. que o cliente vai lá para visitar e ele fala: Meu, ficou muito pequeno. E agora?
Ou, ficou muito grande. Eu achei que ia ficar numa proporção, mas tem gente que tem um pouco dessa dificuldade, né? Isso, ó, De eu materializar, pego, né? eu levo a trena na reunião, né, eu falo assim: "Olha, essa circulação aqui da cozinha vai ficar com 1,20 m, é isso aqui", né. Então: "Não, tá legal", mas aí, por exemplo, às vezes apartamento: "Ah, olha, essa circulação vai ficar 90". "Ah, não gostei". Já pra mim já é apertado, tem que passar 2 pessoas ali, uma pertinho da outra. Será que se a gente tirar o armário desse lado, a gente não conseguiria ter uma circulação melhor? Aí tira o armário, né, do outro lado. Por isso a importância de mostrar na trena o que que vai acontecer ali porque o cliente, a maioria não tem noção de medida, né, o que que é 1 metro, o que que é 80 centímetros, né. Eu falo assim: "Ó, 80 centímetros é fácil, a porta, tem a porta como referência, é o vão que você vai ter aqui". Mas eles não pensam nisso, né, e também não é para pensar, né, quem tem que É, pensar nisso somos nós. exatamente. Mas eu prefiro mostrar para o cliente, né, ser bem transparente nessa parte, o que que vai acontecer no ambiente dele, em questão de medidas, de circulações, de alturas de armário, por exemplo, né. Então quando eu coloco um armário bem alto, eu falo assim: "Olha, esse armário aqui é só para você guardar coisas que você não vai utilizar muito no dia a dia, porque é um armário que você só vai conseguir acessar com escada, ok? Vamos ter esse armário aqui por questão de estética para fazer esse fechamento? Não, Carol, vamos ter, porque se ficar sem armário ali vai ficar estranho, então quero fechar tudo. Então, beleza. Mas é assim que vai funcionar, tá bom? Tá bom. Porque senão chega lá na obra, nossa, mas esse armário aqui era para ficar dessa altura mesmo, aí começa a gerar aquela, entendeu? Um Então, desgaste, né? Acaba então tendo um desgaste, né? aí já deixa explicadinho, né? Tudo desde o início, né? Como é que vai ser o projeto, as alturas, medidas, circulações, tudo. Tudo, até questão de ralo, acabamento de ralo. Olha, tem esse ralo aqui que é clique, você aperta com o pezinho, ele vai abrir, né? Tem esse ralo aqui que é oculto, só que é mais difícil de limpar. Você vai ter que ficar abrindo aquela tampa para limpar aquela sujeira. É bonito, é, mas é funcional para você no dia a dia? Você vai gostar? "Ah, não, não sou eu que limpo a minha casa, então não tem problema, então eu quero o ralo oculto mesmo que fica mais bonito". Não, fechou, ok, maravilha, vamos não, não, sou eu que limpo a casa, eu não vou ficar querendo abrir aquilo lá para limpar, então não vamos colocar. Então tudo é essa conversa com o cliente desde o início, desde essa reunião de psico-briefing, né, que eu faço com o Uhum. cliente para entender a rotina dele. É ele que limpa a casa? Ou é outra pessoa que vai limpar? Enfim, tudo isso tem a ver com o projeto de arquitetura e de interiores. Tudo isso influencia. E para a gente ir pousando no avião aqui, já É. da nossa matéria, o que que acontece? Como é que tá a sua projeção agora para esse próximo semestre de 2026, 2027? O que que o nosso público pode esperar do escritório da Carol? Então, tem bastante projeto entrando, residências, obras novas, né. Então tem 2 casas, 2 clientes novos, e tem os que eu já estou tocando, né, e que agora estão para iniciar a obra, terminando o processo de escritura, aprovação na prefeitura, para iniciar a obra agora segundo semestre de 2026. Então são mais ou menos quantos para o segundo semestre? Para iniciar a obra são os 2 projetos mais ou menos, né. Uhum. E para o ano que vem, aí tem bastante, porque esses projetos que estão em andamentos, né, 2 residências, tem um salão de eventos também, bem bacana que a gente pode fazer, nós estamos fazendo ali em Itapecerica, que eu não posso falar onde é ainda, né, É segredo, porque os pessoal. clientes querem manter segredo, né. Então tem esse salão de eventos, tem também, galpões comerciais, só que são obras, assim, que vai um tempo a mais ali na prefeitura, porque são, projetos mais complexos, né, então é mais projeção para iniciar em 2027. Maravilha. Bom, Carol, queria agradecer a sua participação, tá? Obrigada. Esse é só o primeiro episódio que a Carol vai vir, pessoal. Podem ter certeza que teremos muitos Aham. outros papos ainda a conversar, tá? Sim. Queria pedir que vocês acompanhem o trabalho da ITC também. É a nossa produtora que vem desenvolvendo esse excelente trabalho conosco. E acompanhem as cenas dos próximos capítulos dos nossos outros parceiros. Obrigado, pessoal. Até mais.